volta ao programa Brasil Cristão desta segunda-feira. Estamos falando hoje sobre esse caso lamentável que aconteceu em Pernambuco, não é? No hospital de Pernambuco, onde um médico se propôs a fazer um aborto em uma menina de 10 anos, né, que foi violentada pelo tio desde os 6 anos de idade. E nós estamos trazendo aqui, nós já falamos no primeiro bloco, conversamos com o padre José Eduardo, trazendo o olhar, né, da fé para toda essa situação, e é algo difícil de falar, algo difícil de engolir, é difícil toda essa situação. Então, hoje o Brasil Cristão está bem diferente, mas nós tivemos uma participação aqui no primeiro bloco da querida Macedo, né, que mandou uma mensagem de esperança para os nossos corações aqui, viu, minha linda? Muito obrigada pela sua participação. É tão bom quando vocês participam conosco. Nós queremos convidar vocês, participem, enviem mensagens assim de esperança para enchermos o Brasil de esperança e de fé. Os nossos sócios, Fernando, são responsáveis, né? Nós temos que agradecê-los, porque se hoje a gente, talvez, eu não sei quantas emissoras no Brasil farão o anúncio do que está acontecendo nos termos que nós estamos fazendo aqui, falando aquilo que a igreja realmente prega e por que prega, né? Porque a dignidade da pessoa humana, sem essas instrumentalizações. Nós podemos fazer isso no Brasil Cristão graças a você que é sócio, você que contribui, você que ama aquilo que nós estamos fazendo, que vibra com o anúncio da verdade do Evangelho e diz assim, eu preciso fazer com que isso não cesse, para que mais vidas recebam a verdade e sejam livres, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Isso é do Senhor Jesus, né? E nós sabemos que a verdade que está sendo anunciada aqui, de fato, liberta. É isso que, né, nós já tivemos gente hoje fazendo isso conosco. Exatamente. A Maria das Dores Ribeiros, de Divinópolis, Minas Gerais, ligou para cá e falou, quero fazer parte dessa família, quero me associar, e está aqui, ó, o cadastro dela. Deus abençoe você, Maria das Dores. Não é? Muito obrigada pelo seu sim. Você quer fazer parte dessa obra de evangelização? Use os nossos telefones, ligue para nós, 1938719620 e se torne um sócio evangelizador conosco. É o que nós podemos fazer agora. Essa nossa luta, gente, essa nossa luta a favor da vida, é isso que nós estamos fazendo aqui, é de todos os cristãos. Não é? Como é que eu posso lutar, Drica? O que eu posso fazer? Se una à Rede Século XXI, de verdade mesmo. Se una, ligue aqui, se torne um sócio e vamos dizer como o Dom Paulo disse, né? Não ao aborto, sim à vida. Nós precisamos lutar porque eles estão lutando do lado de lá para defender aquilo que eles acreditam. Nós não estamos escolhendo né, um crime para passar a mão. Não à pedofilia, não ao aborto, ok? Não à pedofilia, não ao aborto, sim às duas vidas. É isso que nós estamos falando aqui. Obrigado a você que é sócio e você que ainda não é. Esse é o momento, né? Liga para a gente e fala, eu quero fazer parte dessa família, eu quero que esse anúncio corra o Brasil e o mundo. Nos ajude. E nós estamos com a igreja, viu, Fernando? Você que está em casa, nós estamos unidos à igreja, ao Santo Padre o Papa, por isso que nós vamos ouvir uma palavra dele a respeito desse assunto agora. Presta atenção conosco. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y la plaza gritó, no. Y yo digo, no. Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No. Punto. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. Punto. Y ahí me... Que coisa maravilhosa. Pronto, cirúrgico, falou tudo. Tramontina. Cortante. Cortante, como diz os memes. Tramontina ficou feliz agora, ganhou uma propaganda. Gente, o padre disse exatamente isso que o Santo Papa falou. Não é só uma questão de ser católico e ser cristão, não é vida humana. Falando em vida humana, nós vamos trazer alguém agora também muito especial para nós, uma companheira especial de trabalho aqui na Rede Século XXI, apresentadora do programa Brasil Cristão, no programa Na Verdade. Especializada em bioética, uma pessoa muito gabaritada. Falando em vida. Vamos chamá-la então. Isabela Mantovani, muito bem-vinda.
Obrigada, Fernando, Drica. Boa Linda! tarde. Muito bem-vinda, com esse sorriso aí maravilhoso. Isabela, nós tivemos aqui no primeiro bloco a presença do padre José Eduardo e no finalzinho da nossa conversa nós estávamos ali exatamente, o padre trouxe essa questão e ficamos falando, o aborto. Nesta situação, você deve ter acompanhado aí tudo, você que é especializado em bioética, né, conhece bem esse assunto sobre a vida, né? A pergunta que nós fazemos para iniciar essa conversa, o aborto é a melhor opção para a vida dessa menina? De 10 anos, né? Olha, Drica, realmente eu acompanhei. Ontem foi um dia bem difícil, né, para todo mundo e a resposta é não, óbvio, né? O aborto jamais vai ser uma resposta a qualquer situação, por mais dramática que a situação seja, como foi, por exemplo, a situação dessa garotinha, né, que o padre José Eduardo já falou tão bem no primeiro bloco, mas o aborto jamais vai ser uma opção que leve a um final feliz, porque jamais o assassinato de alguém inocente e de alguém indefeso, porque o aborto é isso, a gente nunca pode perder isso de vista, né? O Papa Francisco disse isso. Ele é um assassinato, um homicídio. Ele tira a vida de alguém que é totalmente inocente, porque não tem culpa de nada. Que culpa que o bebezinho dentro da barriga da mãe tem? E totalmente indefeso, né? O que a gente assistiu ontem, que foi muito difícil para todo mundo, simplesmente o bebezinho recebeu uma injeção de cloreto de potássio no coração, para que o coraçãozinho dele parasse. Para onde ele ia fugir? Como ele ia se esconder dessa injeção? Nossa. Como ele poderia ter defesa? É um serzinho totalmente indefeso. Então, o assassinato de um bebê jamais pode ser uma solução que traga algum alívio ou algum bem, né, para qualquer pessoa, por mais dramática que seja a situação. Isabela, além, bom, você já colocou, essa era a nossa primeira pergunta, porque é o que de fato estão dizendo por aí, que para que essa criança de 10 anos pudesse de algum modo receber, entre aspas, uma redenção e retomar a sua vida, retomar a sua infância, era lícito liquidar a criança no ventre, né? E aí ela agora, a partir de agora, ela vai, né, vai viver a sua infância, passou algo terrível, né? Se fala a respeito dos abusos sexuais, do trauma que isso vai causar, isso é ponto passivo, acho que para todo mundo, mas os traumas da experiência do aborto são profundamente ignorados. Profundamente ignorados. E qual é a experiência, eu te pergunto, de uma mulher que passa pelo aborto? Será que isso... Bom, essa é minha primeira pergunta. E segundo, essa menina de 10 anos está isenta desses sofrimentos? Olha, Fernando, jamais, né? Aquilo que eu disse, o aborto ele nunca vai poder trazer um bem, porque ele é essa violência de um assassinato, né? E a experiência que as pessoas que acolhem mulheres que já fizeram o aborto, o que essa experiência mostra pra gente é que essas mulheres ficam profundamente marcadas, não só no seu físico, né? Porque muitas delas vão trazer sequelas físicas, mas muitas com sequelas psíquicas, emocionais, sem entrar na questão espiritual, né? Vamos falar um pouquinho mais das sequelas emocionais e psíquicas, né? A tentativa de suicídio é muito maior nessas mulheres. Tem mulheres, Fernando e Drica, né, que não conseguem passar do lado de um carrinho de bebê numa calçada, por exemplo. Está caminhando na calçada, vê um carrinho de bebê, precisa atravessar a rua porque não dá conta de passar do lado do carrinho de bebê. Tem mulheres que sonham com seus filhos, que sonham com choro de bebê. Tem pesadelos assim com choro de bebê. Muitas delas contam os aniversários do bebezinho. Então, assim, você conhece alguém? Meu filho ia ter a sua idade. Nossa, meu filho, pela data prevista, ia nascer no dia do seu aniversário. Então, elas contam os anos
E muitas pesquisas são feitas, assim, que fala que não tem sequela nenhuma, que a síndrome pós-aborto não existe, com um espaço curto de tempo, 2 anos, 5 anos, mas muitas vão ter esse despertar de consciência mais tarde, né? Algumas vão ter, assim, 30 anos depois até. Então, ninguém pode afirmar que, eu já fiz e tô super bem, né? Porque isso pode vir com o tempo. Inclusive, eu queria falar uma experiência que eu tive. Uma vez a gente estava fazendo uma ação pública, né, colhendo algumas assinaturas contra o aborto, porque tinha um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, era o 1135, faz uns bons 5 anos isso. E aí a gente abordando as pessoas na rua, conversando, explicando um pouquinho, né, e eu abordei um senhor. E ele devia ter lá, não era bem senhor não, devia ter os seus 50 anos. E aí, a hora que eu comecei a conversar com ele, o olho dele encheu de lágrima. Do homem, encheu de lágrima. Daí ele falou assim, nossa, moça, eu tô aqui no meu horário de trabalho e você vem conversar comigo disso para trazer uma questão. Daí ele ficou meio assim comigo, né, para trazer uma questão que eu nunca consegui resolver. Porque na minha juventude, eu ajudei uma namorada a fazer o aborto e eu não me perdoo até hoje. Olha isso. Então, existem relatos de que a síndrome pós-aborto não é só em relação à mulher, mas também em relação aos homens que ajudaram a equipe profissional. Muitas enfermeiras falam que sonham com árvores cheias de sangue, cheias de bebezinho pendurado, né? São pesadelos que as pessoas têm. E essa menininha, o que aconteceu com ela, gente, é de uma crueldade tão grande, é de uma brutalidade tão grande, tudo isso, que às vezes fica até difícil a gente acreditar que existem pessoas que são capazes de instrumentalizar um sofrimento tão agudo, um sofrimento tão profundo, porque essa menina, ela estava num sofrimento há anos. E a hora que vem à tona, olha, desculpa, mas eu vou ter que falar, existem abutres que ficam rondando, esperando quem está sofrendo mais para pinçar aquela pessoa e fazer de bandeira para uma causa. Exatamente. Instrumentalizar um sofrimento tão profundo para fazer avançar uma agenda. E foi isso que aconteceu com essa pobre criança, nas mãos desses sanguinários. Porque ela estava nesse sofrimento profundo, o que eles fazem? Eles envolvem e falam que para a proteção dela, ela precisa ser submetida a uma violência ainda tão grave, tão profunda. É difícil a gente mensurar isso, mas é uma violência grave e profunda, o aborto. Daí, se a gente se colocar no lugar dessa menininha, gente, ontem eu estava conversando isso com alguns amigos, né? Ela sofreu esse abuso desse asqueroso, desse criminoso, desse tio, que eu não sei onde está, né? Mas que precisa ser punido, que não dá para ele ficar impune de fazer isso com uma criança. Estão falando que há 4 anos, estão desde os 6 anos de idade fazendo isso com uma criança. Uhum. Daí essa criança engravida, com quase 6 meses de gestação, o bebê mexe. Ela percebeu dentro dela uma vida, ela percebeu se desenvolver dentro dela alguém, gente. É óbvio que ela sente. Ela viu alguém mexer, ela viu a vida ali acontecendo. A gente não pode falar o grau de consciência ou não, né? Mas ela percebeu isso e aí vem esses... Desculpa, mas eu não consigo ver outro nome. Para mim é abutre, sim, que fica rondando ali o sofrimento. E fazem o quê? Matam o bebezinho dentro dela, colocam um medicamento nela para que ela comece a ter as contrações e todo o sofrimento e as dores terríveis que é um parto de um bebê que não é pequenininho, né? A Drica compartilhou aqui a experiência dela no primeiro trimestre de gestação, um aborto espontâneo, né? Eu também tive um aborto espontâneo e a gente entra num processo de contração, mas o bebezinho tá pequenininho, então a dilatação que precisa ter, o corpo sabe, não é tanta, né? Agora, imagina essa menina sofrendo todo esse processo das dores de parto. Exatamente. E são terríveis, as dores são terríveis, não é? E ela pequenininha daquele jeito, e olha para você ver, quando eu tive isso, estava com 6 semanas, e eu pude ver
é um trauma, porque eu pude ver, né, quando o corpo começou a expelir, ao ouvir alguma coisa. Eu falava, nossa, é meu filho, né, meu filho. E com 6 semanas, agora com 6 meses, é claro que eu acredito que ela nem vá ver isso, mas está prontinho para a vida. Né? Estava mexendo, como você mesma disse, né? Nos lembrou disso, que aos 6 meses a barriga mexe, não é? Então é algo de fato violento para nós. Agora, Drica, não sei se eu gostaria de falar uma coisa. Por favor, fale. Que assim, o Padre José disse algo que é extremamente importante para a gente, que é como esse movimento, essa agenda que quer promover o aborto, coloca o bebê invisível. Sim. Se a gente olhar os noticiários, todas as reportagens, ninguém cita a idade gestacional e quando citou, citaram errado ainda, para menos, né? Por quê? Porque o bebê não pode existir. Agora, gente, todo mundo que teve um contato com uma UTI neonatal, né? E eu sei que não são poucas as pessoas que já tiveram, porque hoje em dia, graças ao advento da medicina, muitos bebezinhos prematuros sobrevivem. Então, eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, de repente você teve um bebezinho e você teve essa experiência de UTI neonatal. Alguém da sua família, sua filha, sua neta, uma conhecida, né? Quando a gente entra numa UTI neonatal, a gente vê aquele tiquinho de gente, e a garra que eles têm, gente. Quem tem essa experiência de UTI neonatal sabe, os profissionais de saúde sabem disso, o quanto eles querem viver, o quanto eles se dedicam para superar aquela fase e viver, ir para o colo da mãe. Bebezinho pequenininho, de assim, 30 semanas, 20. Eu conheço gente que teve bebê de 26 semanas, a gente está falando de nem um mês a mais do que essa bebezinha que foi assassinada ontem, que sobreviveu e aguerrida com a vida, sabe? De querer viver. O médico propunha uma coisa, ela ia que ia, tomando leitinho. E a gente entra na UTI e vê aquelas mãozinhas micro com acesso para receber medicamento, o coração já corta. De ver, assim, aquele sofrimento. Agora, imagina, esse tamanho de gente receber uma injeção no coração. Eu sei que é difícil falar isso desse jeito ao vivo, mas a gente não pode negar o óbvio, gente. Sim. Não pode negar o óbvio. Não permita que alguém segue você com narrativas. É exatamente isso. O óbvio era um bebezinho, era uma bebezinha que recebeu uma injeção no coração, para o coraçãozinho parar. E ela que, com mais um pouquinho de gestação, teria, assim, uma viabilidade de viver e ir para os braços, nem que essa garotinha não tivesse condição. Foi o que o Padre José falou. Não tem desfecho que possa apagar toda a violência que essa menininha sofreu, né? Mas o bebezinho, a bebezinha, porque era uma menininha, poderia ter ido para o colo, para o seio de uma família que sofre com o drama da infertilidade, ou até família que já tem filhos e que são generosas e adotam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Drica e Fernando, com as narrativas, porque as narrativas querem nos tirar da realidade e fazer com que a gente não enxergue mais o óbvio. Exatamente isso. Os católicos caindo nisso, isso é muito perigoso. Nós estávamos falando disso, Isabela, aqui, não é? Se eu, Drica, e aí eu que estou falando isso, disser, vamos matar então o estuprador e não a bebezinha, as pessoas vão se horrorizar. Nossa, eu não sou a favor não, tá, gente? De matar ninguém, não. Mas se eu falo uma coisa dessas, nossa, como você é má matar um homem porque ele... Mas é a mesma coisa, é isso que as pessoas precisam entender. A nenenzinha de 6 meses dentro da barriga da menina e esse cara é a mesma coisa, são pessoas humanas. Agora, porque está dentro da barriga, então é isso que você falou, as pessoas precisam olhar e enxergar o que está acontecendo, porque como nós conversávamos também com o padre, Isabela, inclusive hoje, Na Verdade, vocês vão falar sobre essa cultura de morte, né, no programa Na Verdade de hoje à noite, e nós falávamos que esse acontecimento pode abrir portas para mudança na lei do aborto no nosso país e até da pedofilia também. Com certeza. Isso é outra coisa que a gente não pode perder de vista, Drica, que existe uma agenda e eles estão avançando na agenda. Não é à toa que eles foram lá, pegaram esse caso que é super dramático, não tem um brasileiro
eu vou falar até nenhuma pessoa no mundo, porque deve ter tido repercussão internacional já isso, que não se mobilize interiormente com o caso dessa menininha, né? Então, é um caso extremamente dramático, eles escolhem a dedo para fazer avançar a agenda e não adianta a gente ter ilusão de que tudo isso é o acaso. Gente, surgiu até jatinho para poder levar a menininha do Espírito Santo até o Nordeste, até o Recife, né? Então, até jatinho apareceu nessa história. Quem financia tudo isso? Vai aparecer. O tempo vai mostrar isso. Mas alguém está financiando. Alguém está colocando dinheiro nisso, entende? Então, existe essa agenda e isso é só mais uma peça no quebra-cabeça deles. A gente consegue fazer um paralelo até com 2009, aquele caso de Alagoinha. Exato. Que foi, inclusive, né, o mesmo profissional de saúde envolvido. Então, se a gente olhar, existem os mesmos atores, os mesmos personagens, e o que eles querem fazer é avançar uma agenda. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar a nossa inteligência refém dessa narrativa. A gente tem que ter uma visão macro e entender que a gente está numa guerra mesmo, e hoje à noite, não percam, na verdade, que a gente vai falar disso, dessa guerra que é a cultura da morte quer instalar, e o Papa João Paulo II fala, que é uma guerra e nós já estamos no meio dela. Então, a gente não pode se omitir na defesa da vida, não pode. E a gente não pode fazer concessões. Eu acho que é isso aí, né? Nós não podemos fazer concessões, né, Fernando? Exato. Eles só vão mudando a vítima, né? Pegaram ali o Floyd, um ser humano que morreu de forma trágica, depois o assassinato da Marielle, e eles foram, logo após os acontecimentos, foram levantando bandeiras, usando essas bandeiras como justificativa para os próximos atos. Então, os brasileiros, mais do que nunca, precisam estar atentos do que vem a seguir para não apoiar. Precisam, sim, hoje, eu não sei, Isabela, se ainda dá tempo, de fato, de nós frearmos isso no nosso país. Eu até queria pedir a sua opinião. Você que acompanha tudo isso, né? Você que tem aí levantado essa bandeira pró-vida, você acha que ainda dá tempo de nós frearmos isso, para que isso não vire lei, para que isso não vire regra e não se acostume a matar vidas de inocentes no nosso país? Olha, Drica, eu realmente acredito que dá, só que a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, não faça concessões, não abra exceção para nada daquilo que é inviolável. Existem valores que são inegociáveis, a vida é um deles. E essa agenda, ela avança aos poucos. Vamos falar assim, o primeiro pé na porta que essa agenda dá é na questão do aborto em casos de estupro. Então, você que me escuta, se você diz o seguinte, eu não sou a favor do aborto, mas em caso de estupro, você já está entrando na narrativa deles. Porque eles vão aos poucos. Se você cede no começo, você vai ceder no fim. Porque é isso que eles vão fazendo. Eles vão avançando, 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 até chegar o que a gente viu na França semana passada, até o 9º mês. Exato. Então, não Nova York também, né? Teve essa... Também, Nova York também. Por motivos psicossociais. Isso. Oi? Por motivos... Eles alegam motivações psicossociais. Aí você pode abortar. Ponto que eu queria falar agora, Fernando, que assim, então, primeira coisa, a gente tem que rever as nossas consciências, não negar o óbvio, não negue o óbvio, nunca. Então, é um bebê e é um assassinato. Então, reveja e se recoloque no trilho da defesa da vida sem concessões, primeira coisa. Segunda coisa, a gente não pode achar que eles vão querer legalizar o aborto falando, não, vamos... a pedido quando a mulher quiser, porque eles sabem que isso não passa. Então, eles começam a usar termos como esse, vulnerabilidade psicossocial, atendimento integral à mulher, equipe multidisciplinar. Eles vão usando termos genéricos, que daí você consegue encaixar o aborto, porque eles levam cada vez mais para o plano subjetivo. Isso está muito bem explicado no programa de hoje à noite, tá bom? Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar, porque eu acredito que ainda dá tempo no Brasil. Primeiro, se a gente retificar nossas consciências. Segundo, ficar atento a essas armadilhas. E terceiro, a gente vai ter que dar um jeito
E aí a gente vai precisar da ajuda do legislativo para segurar o ativismo judicial, porque o que eles querem fazer no país é colocar o aborto não mais via legislativa, mas via judiciário, né? Então isso a gente vai ter que articular aí junto com o Poder Legislativo e também o Executivo, pode ajudar bem nisso. Algumas autoridades, para minha tristeza, nossa tristeza de muitos, quando se pronunciaram, disseram que simplesmente é a decisão de cada um. Num caso desse, é a decisão de cada um. Cada cabeça tem uma sentença e, então, cada um toma a sua decisão. Sabe, é algo... eu acho que nós já não estamos mais falando de relativismo, não. Eu acho que a conversa sobre a ditadura do relativismo, eu acho que nós já avançamos. Agora nós já estamos falando mesmo, eles já avançaram para determinismos. É assim que é, e ponto final, né? O paganismo se instalando mesmo, né, no nosso meio, não você está coberto de razão. Você está tanto, Fernando, que para você ver, é esse determinismo tão grande, querendo colocar, Drica, isso que você falou, o paganismo, que eles estão querendo agora culpar e criminalizar quem? Os cristãos. Exatamente. Exato. Gente, pense a inversão de valores que esse povo conseguiu fazer na cabeça de milhares de pessoas. É para isso que o Brasil cristão existe, que na verdade existe, porque nós não podemos nos calar agora. Aí sim, né, Isabela, se nós nos calarmos agora e aceitar e falar, você é neutro, não vou me meter nessa discussão, aí isso vai virar uma lei e aí já era, não é? Isso vai passar a ser algo corriqueiro no nosso meio. Desculpa, Drica, te interrompi. Não, pode falar, querida. É que daí a pessoa que se omite, no fundo, essa omissão, ela colabora para o avançar da agenda. É, né? Isso mesmo. Eu queria, Isabela, te fazer uma outra pergunta. Eu vou te colocar em maus lençóis agora, talvez, eu não sei. Mas como você está por dentro de toda essa agenda, é um assunto também que eu acompanho muito, é essa agenda, né, global que eles querem colocar. Mas aqui no Brasil, as pessoas que estão nos assistindo agora, na mão de quem, né? Quem é que está ditando? Quem são esses grupos? Quem são os partidos políticos envolvidos nisso? É claro, você não vai dar nome nenhum para nos comprometer, mas pode indicar algumas setas, olha, ali, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de falação ali, naquele lugar. Você pode fazer isso para a gente ou é muito delicado? Não, olha, na verdade isso tudo é público, né? Porque eles não escondem. Eles mesmos não escondem. Então, os partidos que são ligados ao comunismo, ao socialismo, né? Todos esses partidos da esquerda, eles são a favor da cultura da morte. E aí, que é o que a gente vai tratar hoje no programa, no Na Verdade, hoje à noite, né? Todos os tentáculos da cultura da morte, que não é só o aborto, mas ideologia de gênero, inclusive que vocês já citaram aqui a questão da pedofilia, né, que as pessoas às vezes se horrorizam. Ai, será que alguém vai defender a pedofilia? Sim, já estão defendendo, só que eles usam palavras diferentes. Então não se fala em pedofilia, mas em amor intergeracional. Meu Jesus. É uma coisa horrorosa, né? Então esses partidos que são ligados à esquerda, que defendem comunismo, socialismo, eles são, sim, né, a favor do aborto. Inclusive partidos que vão falar, não, mas a pessoa pode alegar objeção de consciência, mas se o partido tem dentro do estatuto aquilo, ele colabora, né, para que a cultura da morte avance. E a gente tem também, que a gente vai falar hoje à noite no programa, as fundações que têm muito dinheiro, que não falta dinheiro para as fundações internacionais, Ford, Bill e Melinda Gates, Rockefeller, MacArthur, Open Society, todas essas fundações têm um comprometimento com o avanço dessa agenda e eles colocam muito dinheiro a tal ponto de aparecer rapidamente um jatinho para levar uma menina de 10 anos de um estado para o outro para que o aborto seja feito e a agenda seja... que coisa linda! Agora eu vou te interromper porque eu escutei uma voz aí. Especial. Coisa linda! Participação mais que especial. Mais que especial. Gente, ela tá aqui, ó. Eu tô até orgulhosa. É verdade, tem que estar. Tá brincando aí do seu lado, Isabela?
Ela tá. Ah, que coisa linda. Isabela, então faz um convite, né, para as pessoas assistirem o programa Na Verdade. Hoje, que horas que é mesmo? 8 horas aqui na Rede Século XXI. Imperdível esse programa. É isso mesmo. Hoje a professora Andréia Medrado, ela tem uma didática de ensino, gente, muito fácil, é muito fácil entender o que ela explica. Então não percam, a gente vai falar sobre cultura da morte e a gente está com o Instagram também, Na Verdade TV, e eu e a Vivi, a gente vai tentar fazer uma live hoje ainda para tentar abordar alguns temas desse caso que foi tão sofrido e continua sendo, né? Aonde vai ser a live? No Instagram, @naverdade? @naverdade TV. Na Verdade Gente, TV. imperdível essa live. Então vamos lá. É o Na Verdade Na TV. Verdade TV, pelo Instagram. Vamos acompanhar. Isso mesmo. Querida Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Cristão. Nós somos parceiros aqui, né? Seja muito bem-vinda sempre, né, para iluminar aqui o nosso programa. É sempre um prazer ter vocês. E Deus abençoe o programa de hoje à noite, né? Muita audiência mesmo para a gente aprender mais um pouquinho. Amém, Drica, e obrigada pela oportunidade. Vamos continuar firme. Você que nos assiste, continue firme na oração e na ação. Obrigado, Isabela. Até mais. Que legal. Maravilha, não é, gente? É exatamente isso. Eles não estão mais fazendo de conta, né? Eles não estão usando mais meio termos e nem falando nas entrelinhas, não. Eles estão mostrando as claras. Olha, nós queremos isso, não é? Eu já queria também colocar, olha, a Isabela falou aqui a respeito destes partidos políticos de esquerda, comunismo, socialismo, que se alinham no pró-aborto, pró-ideologia de gênero e por aí vai, mas não se alegrem, né, tanto os direitões, porque a isenção do outro lado e o discurso que cada um decide como quer, ou em casos assim, cada um decide como quer. Então, assim, nós não estamos aqui puxando nem para um lado, nem para um outro. O que nós gostaríamos que o Brasil fizesse é conhecer a doutrina social da igreja, conhecer aquilo que a igreja fala a respeito da dignidade da pessoa humana, a respeito da vida e abraçar a verdade pregada pela igreja, que é una, santa, católica e apostólica, e a partir disso você saber se orientar, ok? Então, o nosso programa não é partidarista, a Associação do Senhor Jesus não é partidarista, nós somos católicos e isso já deveria ser o suficiente para você se orientar, inclusive em âmbito político, porque tem eleições chegando aí e é importantíssimo que você faça isso com consciência de católico. Tem coisas que um católico que se preze não pode se permitir. Não é verdade, Drica? Exatamente. Católico, por exemplo, não apoia aborto, não apoia a pedofilia de forma e em hipótese alguma. Vamos fazer um intervalo? Está participando conosco? Envie sua mensagem 19997169915. Intervalo e já nós voltamos rapidinho.